de mais nada, boa tarde a todos. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês, né? Rostinhos lindos que eu conheço, já muitos. Agradeço a confiança depositada, né? Tornaram a me convidar, olha que coisa boa. Ai, muito bom. E quero também dar os parabéns pela coragem, né, de deixarem os lares no sábado à tarde, sábado de sol. Mas é que aqui tá fresquinho, né? Cuidado lá fora. Mas, enfim, vocês podiam estar numa piscina, né? Então, aqui, prontos para ouvir sobre temas interessantes, alguns momentos mais tensos, outros mais light, né? Espero que vocês saiam com uma bagagem bacana. Essa é a nossa intenção, com certeza. Quero deixar claro que não sou uma especialista em drogadição, ok? Eu sou graduanda em psicologia, estou no 5º ano, já passei pela clínica de toxicomania, já trabalhei um pouco, já estudei, né? Mas não sou especialista. Então, assim, todas as informações que eu vou trazer foram muito estudadas, tá? Estão todas elas sob a ótica espírita também. Então, vamos lá. Nós temos alguns objetivos. Um deles é que a gente possa ampliar o nosso conceito sobre drogas. Ok? Vocês estão vendo o pato aí? Legal. E o coelho, vocês estão vendo? Todo mundo está vendo o coelho já? Não, tá. Tem pessoas que não estão vendo. Eu não estou. Então eu vou dar uma dica. Aonde é o bico do pato, imagina a orelha do coelho. Melhorou? Viu? Ah, legal. Todo mundo viu agora? Olha que bacana, né? Essa experienciazinha simples. Eu apresentei para vocês, a princípio muita gente só viu o pato, né? Então, essa imagem só trazia um conceito associado para algumas pessoas, que era o pato. E de repente eu falo, gente, tem um coelho aí. E aí as pessoas passaram então a ver o coelho. Essa é a intenção hoje, ressignificar, tá? Ampliar. Então, no mesmo conceito, a gente vai ver que existem outras maneiras de se pensar sobre a mesma coisa, o mesmo assunto. Ok? Então vamos lá, agora uma nova imagem. Essa imagem é bem conhecida, né? Eu queria que vocês se arriscassem, e quem quiser me dissesse agora, dessa um berro aí bem, com uma palavra só. O que é que surge à mente ao ver essa imagem? Só que eu preciso ouvir. Deus. Linda, Deus, vida, lar. Bom. Alguém mais quer falar? Beleza, obrigada. Beleza, Tadeu. Ele me deu o controle. Muito bom. Grande. Essa imagem, ela fala alto ao nosso coração. Vocês trouxeram aspectos muito positivos dessa nossa casa chamada Terra. Deus, lar, né? Eu sinto também como um lar, uma casa, uma oficina, uma escola, um presente de Deus, enfim. A gente poderia aqui ficar dando vários nomes para essa mesma imagem. Essa casa linda, esse planeta que a gente reconhece como nosso lar dentro desse sistema solar, dentro da galáxia, né, da Via Láctea, está mudando. Está mudando para melhor, né? Aí vocês vão dizer, mas não parece. Mas tá. Ele vai entrar agora numa nova etapa, já entrou, segundo o Givaldo também, já entrou para um mundo de regeneração. E vejam bem o que eu vou falar agora. Ele vai mudar, o planeta vai mudar, já está mudando. Isso não importa se eu estou mudando ou se vocês estão mudando. Tanto faz, tá? Não para Deus, é óbvio. Mas tanto faz agora, neste movimento do planeta. O que eu estou querendo dizer é, o planeta vai mudar e nós vamos ficar, se nós nos esforçarmos para isso. Então o que eu estou dizendo é, o planeta não vai mudar porque nós estamos mudando. Ele vai mudar. E nós precisamos mudar para merecermos estar neste planeta. Ficou claro? Por quê? Já estão reencarnando aqui espíritos mais elevados, né? Como se fosse uma senha de merecimento. Porque vai ficar bom, vai ficar legal viver aqui. E a gente precisa dessa senha, dessa passagem,
para voltar a reencarnar nesse planeta. É uma informação de várias fontes, não só da fonte espírita, que eu estou passando para vocês nesse instante, né? O Alquinda de Oliveira, palestrante espírita que eu gosto bastante, disse em um dos artigos dele: creio firmemente que essa é a nossa mais importante existência de todos os tempos. Eu concordo com isso. André Luiz diz que nós já aparelhamos aqui pela Terra há mais de 40 mil anos. Vocês sabiam disso? São tantas encarnações, né? E aí Alquinda faz uma afirmação dessa de impacto. Essa é a encarnação mais importante? Sim, eu acredito nisso também. Porque nós vamos sair de um estágio mais animalizado para um outro. Então, o nosso esforço tem que ser muito. Realmente é um momento de escolha, né? Tivemos muitas chances em muitas encarnações. Não podemos agora derrapar na última curva. E aí, Santo Agostinho, no Evangelho, também nos diz: o planeta Terra ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de ordem expiatória mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Olha que lindo. Vai ser, independentemente de nós. Chico Xavier nos diz, no livro Plantão de Respostas, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Ai, Cláudia, tá longe, eu tenho tempo. Não sei. Lembra que eu falei sobre a morte? Eu não sei nem se eu saio viva daqui, não é? Também não sei se eu volto. Não sei. Eu sei que a chance é agora. Fazendo aquilo que eu estou fazendo, por exemplo, né? É uma chance que eu estou tendo de passar alguma coisa boa. É nisso que eu acredito. E 2057 está aí, viu, gente? Passa rápido. A geração do meu filho, do Gabrielzinho de 9 anos, vai ver essa mudança. Então não está tão distante assim. Quem sabe até eu, velhinha, mas ainda estou aqui. O próprio Alquinda reafirma: creio que toda essa atual convulsão mundial é importante prenúncio desta aprazível mudança, pois todos os sofrimentos atuais estão despertando o ser humano a procurar um significado à vida. Problemas nos sobram. Temos dificuldades, né? Muito desequilíbrio, mas tem um significado, né? Tem um porquê do sofrimento. Nós temos que buscar o sentido nesse sofrimento. Ou seja, precisamos procurar um significado para a nossa própria vida. Para isso, temos algumas questões a resolver, né? Para ficarmos na Terra, para estarmos nesse mundo regenerado, né? Essa evolução para o terceiro milênio que é proposta também nessa tarde. Precisamos refletir sobre nós, sobre por que estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, qual é o nosso papel. Precisamos estar imbuídos, né, dessa vontade de executar, de realizar o bem no mundo, o bem em nós mesmos. E é preciso engajamento. Não adianta nada eu ficar lá na filosofia, né? Aquelas mensagens lindas, eu recebo muitas, né? Leio muita coisa linda. As pessoas escrevem brilhantemente. Eu tenho muita vontade de fazer mais uma perícia. Não vai dar. Estou trabalhando tanto, né? A vida está muito corrida. E aí me falta o quê? Engajamento nesse planeta. Engajamento no ser humano, né? Engajamento no processo que eu preciso viver. Não vai resolver só a boa vontade. É preciso a obra. Jesus nos deu a senha. Ele diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os humildes, são aqueles que cultivam a paz. E é isso que a gente precisa buscar, com certeza. Nessa tarde nós vamos falar sobre drogas. É um tema pesado. Vamos falar sobre jovens, sobre álcool, sobre família, cultura, sociedade, sobre nós. Por quê? Porque esse é um dos maiores desafios que nós estamos vivendo. Surgiu a demanda. Eu estudei e percebi os números que realmente são assustadores. As mães nos telefonam, nos escrevem, contando dos seus problemas, dos seus dramas, junto com os pais, os amigos. As drogas têm invadido os lares no mundo inteiro. Então, precisamos, né? Assim como a morte, lembra disso? Precisamos falar sobre a morte? Precisamos falar também
sobre as drogas. Não dá para colocar sobre a não, a gente tem que se engajar e mudar muita coisa. Eu vou passar algumas imagens, eu fiz alguns recortes de programas jornalísticos. Vai ter que aumentar o som, porque esse som está um pouco baixo agora. Para a gente perceber como é que funciona. Vamos ver se vai funcionar, na verdade. Com imagens inacreditáveis de um acidente de carro no interior do Paraná. O veículo sai da pista, voa 3 metros e se arrasta pelo chão. O motorista estava bêbado e provocou a morte de um passageiro. No outro flagrante, o motorista dirige quilômetros embriagado e invade a pista contrária e coloca a vida de muitas pessoas em perigo. Desde junho de 2008, quando começou a Lei Seca, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 16 mil motoristas bêbados nas estradas federais. O som desapareceu. Ele está narrando como ele começou na maconha, já é uma nova cena, e depois passou para a cocaína. Espero que o som volte. O problema é meu? Ah, eu vou falar isso. A lei que proibiu o uso de álcool e direção no Brasil tem mais de 1 ano e meio, mas apesar disso, apesar das campanhas de esclarecimento, da fiscalização, muitos brasileiros ainda desafiam a legislação. O resultado a gente vê em toda a parte. No norte do Paraná, as câmeras de uma oficina registraram o capotamento de um carro na BR-376 em Sarandi. O rapaz que viajava no banco do carona morreu. O teste do bafômetro confirmou que o Milhões de brasileiros não gostam, nunca tiveram contato, mas sofrem com as drogas. Eles são pais, irmãos, amigos de pessoas viciadas. Em muitos casos, o desespero toma conta e provoca tragédias familiares que não tem volta. Bêbada, atropelou mãe e filha na zona industrial de Sorocaba, no interior do estado. E para piorar, ele fugiu sem prestar socorro. Mas ele foi perseguido pela polícia, ele acabou preso. Rubens Silvério Paes agora está no centro de detenção provisória. E as 2 vítimas já estão fora de perigo. Esse também está sem som, mas é na mesma linha. Ele está contando também sobre um outro rapaz que fez uso de álcool e, enfim, foi para a direção. Então, são algumas reflexões aí. A partir disso, nós vamos ter que pensar algumas coisas. Drogas. A gente está falando de causa ou efeito? Eu acho que vocês entraram aqui nessa tarde, cada um de vocês trazendo algum conceito associado a esse tema. Droga é um problema, porque fulano de tal, por usar droga, acabou com a própria vida, a família está arruinada porque o outro usa droga ou álcool, não é verdade? Pode ser que tenha esse tipo de julgamento. Outros acham, não, fulano de tal usa droga porque começou a usar por causa de uma turma tal, enfim. Nós precisamos repensar nisso, né? Vocês viram pelas imagens que nós temos um modelo de punição para tentar resolver o fenômeno da droga e do álcool. Ou seja, nós vamos colocar uma lei e vamos proibir que as pessoas dirijam embriagadas. Ou que elas tomem 3 copos de cerveja, enfim. Né? E vamos fazer teste. Se começar a usar droga, nós vamos prender se for preciso. Né? No caso de tráfico, então, nem se fala. Então, é um modelo, sim, punitivo. Muito mais punitivo do que educativo. E nós precisamos repensar porque a droga ainda é vista como causa do problema e não como sintoma que surge na nossa sociedade, né? Que tem outras causas por baixo. E é isso que nós vamos ver a partir daqui. O uso de drogas. Sempre foi assim? Sim. Nós usamos drogas, gente, desde a mais remota antiguidade. Lá nas primeiras encarnações, a gente já usava algum tipo de alucinógeno. Tá? Só que a droga tinha uma função social. O Ramadã vai falar no livro dele que no caso das substâncias psicoativas utilizadas nas comunidades primitivas, estas eram utilizadas no contexto perfeitamente de acordo com os ritos, a cultura e a história ancestral daquela comunidade. Então, se eu quisesse ser aceita pela minha tribo, tinha um dia específico, num momento específico em que o xamã, né, preparava os chás, enfim, o fumo, não sei, e aí todos cantavam e havia um ritual para que eu adentrasse, né, naquele grupo e fosse aceita naquele grupo. Então, o alucinógeno, ele tinha uma função sagrada, né, para que você tivesse contato com as divindades. Era uma outra função, realmente. Hoje em dia, devido às mudanças significativas,
nós percebemos o uso simplesmente determinado pela busca de um efeito. Usualmente um efeito de prazer hedonístico, sem rito, sem cultura, sem espiritualidade. Não importa mais o outro, eu quero sentir o prazer. O prazer pode ser momentâneo, tanto faz. Eu quero sentir esse prazer, aprovado ou não. Nos números, né? Isso foi levantado no relatório da ONU de 2009. No Brasil já temos cerca de 600 mil usuários de crack, 900 mil usuários de cocaína. O Brasil é a principal rota de passagem de cocaína para a Europa. Okay. No Brasil, conforme os dados, as apreensões, né, passaram de 8 toneladas métricas de 2004 para 24 toneladas métricas em 2009. A maconha se mantém como a droga ilegal mais consumida no mundo. O relatório estima que entre 130 milhões e 190 milhões de pessoas consumiram a droga no último ano. O número de laboratórios clandestinos de drogas sintéticas tem crescido assustadoramente, mais de 20%. E o relatório de 2009, então, foi tirado os dados de 2008. No Brasil, isso me chocou quando eu li. 12,3% da população já pode ser considerada dependente de álcool, de acordo com os critérios do CID-10 e do DSM-4. Mais homens que mulheres. E aí, né, também consta no mesmo relatório, a dependência alcoólica assume uma alta prevalência quando comparada com muitas outras doenças e atualmente representa em termos nacionais, Brasil, um dos maiores problemas de saúde pública. Então nós estamos falando de um fenômeno pequeno, mas monstruoso, enorme. Um outro ponto que nós temos para pensar, eu vou pedir para vocês refletirem comigo, vem através desse quadrinho da Mafalda. Vocês conhecem a Mafalda? Adoro ela. E ela vai lá para o Miguelito e pergunta: Miguelito, coisa boa na TV? Ah, acabei de ligar. Mas parece que você passa desodorante, depois come salsicha e aí compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito idiota. O que o Miguelito está tentando passar para a Mafalda? Olha, eu preciso disso para ser alguém. Tudo isso que está mostrando na televisão é muito importante para a gente. Se a gente não comprar essas coisas todas, eles dão a entender que nós somos idiotas, que a gente não pode participar dessa sociedade como seres normais. Precisamos consumir. E isso tem ligação com o tráfico, Cláudia? Porque eu coloquei lá embaixo, tráfico, um ponto dispensável. Sim, isso tem muita ligação. Vocês já pensaram que os filhos de vocês, ou os netos, ou os irmãozinhos, quando assistem TV e veem um brinquedo muito legal, eles sentem vontade de ter o brinquedo, não sentem? Eles não pedem? Ah, compra, vai. Né? Muito bem, então não tenhamos ilusão. Se na nossa televisão passa essa propaganda, na televisão das camadas mais pobres da sociedade, e mesmo miseráveis, também passam o mesmo comercial. É a mesma indução ao consumo. As crianças são diferentes nas vontades? Não. Elas têm vontade. Elas querem muito. E as mães, será que elas são muito diferentes? Ou será que elas também gostariam de suprir as necessidades, né, psíquicas, emocionais, físicas desses filhos? Então, elas querem. Aí tem problema, né? Eu posso comprar. Talvez vocês possam. Mas não é assim com todo mundo. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha de uma faxineira que trabalha para uma amiga minha. Fato verídico, caso acontecido. Ela trabalha 3 vezes por semana na casa dessa minha amiga. E nas madrugadas ela trabalha como olheira de um grupo de narcotráfico. E nós conversamos sobre isso. E ela diz: olha, tem uma hierarquia. Tem o olheiro, tem o empacotador, tem o distribuidor, tem o exportador, o importador, tem o chefe do grupo, tem o diretor-geral, super organizado. Ela é só olheira, ela é o cabo raso dessa hierarquia, ela é uma olheira. Ela consegue tirar num final de semana R$400 trabalhando nas madrugadas. A gente faz isso vezes 4, só nos finais de semana vocês têm o nome. Ok? Tudo bem. Mas não é só isso. O chefe do tráfico fornece lanche para o filho levar para a escola, uniforme, cesta básica para ela e segurança na comunidade. Tá? Então ela trabalha como olheira. Como é que é isso? Ela fica no ponto mais alto daquela comunidade, ela fica ali olhando se a polícia vai chegar ou não,
se eles estão se aproximando, se chegou alguém para roubar a banca, eles chamam de bicas, ela falou. A bica é onde a droga é distribuída dentro da comunidade. Vocês sabiam disso? Então, pois é, quem sabia, tudo bem, né? Mas tem muita gente que não sabe, eu mesma não sabia, eu fiquei impressionada com os dados. E a gente tem que repensar, né? Porque existem essas vantagens todas para essas pessoas. E há que se ter muita força moral, psíquica, né? Muita força emocional para dar conta de dizer não para esse tipo de apelo. Vocês concordam? Complicado, né? O que é drogadição, gente? Bom, abuso de droga é o uso de qualquer substância química num nível que atrapalha o nosso bem-estar, seja biológico, psicológico, social, espiritual. A disseminação do uso de drogas com frequência é descrita como uma epidemia global com similaridades com doenças epidêmicas. Isso também é falta de fala. A drogadição, como é que a gente sabe que realmente que a pessoa está usando drogas e já está dependente? Ela se caracteriza pela dependência física e psicológica também. Desenvolvimento de tolerância. A pessoa vai precisando cada vez de maiores quantidades do produto, né, para ter o mesmo efeito. O corpo vai se adaptando à droga. Ao mesmo tempo, se nós retiramos a quantidade da droga, aí entra em crise a síndrome de abstinência, né, e realmente é bem complicado. Os perigos para a saúde, os custos do abuso são incalculáveis. O abuso dessas causas, o abuso dos produtos causa mais morte, doença e incapacitação do que qualquer outro problema de saúde evitável. E agora eu digo para vocês, não tenham dúvidas, porque em algum momento o jovem será apresentado a drogas. Eu não sei com vocês, eu já não sou jovem, sou meio jovem, meio velha, então, na meia idade, estou no topo da montanha, a pessoa fala, né? E não é porque eu enxergo mais não, né? Porque vai começar a decair. Vou parar de ver, né? Vai decair. Mas eu nunca fui apresentada para as drogas, gente. Eu não conheci cocaína, não conheci maconha, né? Cigarro sim, minha mãe fumava e era super chique fumar, né? Minha mãe achava um charme fumar. Mas eu não conheci. Já não é a mesma coisa com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos e ela foi muito bem apresentada e ela teve que ter muita força para dizer: eu não quero, fica de boa, não quero, né? Porque cada vez mais a droga está chegando para dentro dos lares. Será que os nossos filhos terão ferramentas internas para dar conta dessa proposta? Eu sempre repito que tudo que eu falo, tudo que nós estudamos dentro do Espiritismo parte de um paradigma, né? De que nós somos espíritos imortais, numa experiência reencarnatória. Estamos vivos aqui, neste corpo, neste momento. E estamos numa determinada cultura, num determinado tempo histórico, nós influenciamos e somos influenciados por este meio. Isso tudo tem que ser levado em conta, porque eu recebi informações preciosas da minha infância que me ajudaram muito, né, para que eu tivesse realmente força para seguir o caminho que eu escolhi. Não posso afirmar que ele é o melhor de todos. Talvez eu pudesse fazer muitas coisas melhores do que eu faço, mas é o que eu estou dando conta agora. Usar drogas ou não, o que determinaria isso? Ora, a gente não pode mais ter aquela visão casualística, né? Olha, todo efeito tem uma causa e a causa é única, então gera aquele efeito. Não. Drogas também. Esse fenômeno só surge com muitas causas juntas. Uma delas é a síndrome do Popeye. Vocês conhecem essa síndrome? Já ouviram falar? Saúde? Saúde? Pior que não, Bianca, não é? Vejam só, vocês devem lembrar desse desenho. O Popeye está segurando ali uma latinha de espinafre. O Popeye era fraquinho, não ia conseguir fazer nada contra o Brutus, não é verdade? Mas aí ele aperta aquela lata, para isso ele tem mais força que eu, né? Que eu não consigo apertar lata desse jeito. O espinafre voa, vem na direção da boca dele, ele abre o bocão e ele fica super forte. E aí, ele dá um socão e o Brutus voa longe. Eu já cheguei a ver o Brutus chegar à lua, num dos desenhos, com o sono do Popeye. A síndrome do Popeye é o seguinte: nós acreditamos que existe algo milagroso fora de nós que vai dar conta do nosso problema. A gente vai ficar super forte se pegar o espinafre. Se pegar a droga,
se pegar o comprimido, né? Qualquer coisa que esteja fora de mim, para me dar força, para eu dar conta daquilo, né, que eu estou vivendo. E a sociedade toda, que eu estou falando assim, é a nossa cultura. A cultura, né, do comprimido, a cultura da droga. O que leva o jovem a experimentar? Curiosidade, falta de perspectiva, desejo de fuga, busca por novas experiências, moda, modismo, dentro do grupo, as pessoas usam, eu acho que é legal. Exemplos no lar, isso arrasta, né? Exemplos no lar. A gente às vezes fala, o fulano de tal começou a beber com 13 anos. Sim, mas desde os 5, ele reconhece o pai com latas de cerveja ou uísque, né? E a mãe bebendo também. Ou achando que é normal, né, que a bebida alcoólica esteja em todos os pontos, enfim, sem um diálogo a respeito. Tem questões genéticas também ligadas à drogadição. Estudos já indicam isso. Então, pessoas que fazem uso de drogas, mães e pais, têm tendência a gerar filhos com essa disposição à drogadição. Sempre lembrando, gente, que não há injustiça nem fatalidade. Não vai se ligar àquela mãe, àquele pai, um espírito que não esteja preparado, que não esteja, né, realmente no momento de passar por esse tipo de prova. E também não é porque ele tem pai e mãe envolvidos com drogas que ele vai ser um drogadito também. Ele pode vir com essas ferramentas de vidas anteriores, né, e saber que este caminho não é o melhor para ele. Nós temos exemplos, muitos por aí. Fatores de risco. Disponibilidade da droga. Opa, fiz besteira aqui. Então, Tadeu? Aí. Fatores econômicos. Ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro parece que também é um fator de risco. Muito porque, pronto, né? Quero sentir prazer. Então aí vamos pra farra, né? Porque todos os tipos de alegria eu compro. E pouco dinheiro por aquilo que eu comentei. Às vezes fazer parte da rede é mais vantajoso do que a gente imagina. Fatores comunitários, que entram na mesma situação. Familiares, né? A dinâmica familiar complicada entra peso pesado nisso. Problemas de comportamento precoces e persistentes, isso realmente vem em vidas anteriores, a pessoa realmente se compraz, né, em fazer as coisas de uma forma, enfim, vamos chamar, né, errada. Problemas da escola, a pressão dos grupos. E tem os protetores. Tem no seu inverso, né? Dinâmica familiar equilibrada, diversificação das opções de vida, que é um jovem que está ligado a várias opções diferentes, a vários grupos, né? Não apenas um. Famílias que mantêm rigor com a ética, contato com conceitos morais, que mantêm o exercício reflexivo, o respeito aos direitos humanos, possibilitando o exercício pleno da cidadania, também entra como fator protetor, e o oferecimento de condições dignas de saúde, educação, trabalho, alimentação, entre tantas outras, como o exemplo lá da faxineira, que buscava esse tipo também de situação, né? De poder pagar um médico, ter uma educação, alimentação, coisa e tal. A nossa sociedade, de certa forma, auxilia muito na promoção deste problema chamado drogadição. A maneira como nós nos constituímos enquanto sociedade capitalista voltada ao consumo acaba gerando essas medusas sociais, né? Também é um dos efeitos. Essa imagem eu gosto muito. Saiu no portal Terra de Notícias agora em fevereiro. Um fotógrafo lá na Indonésia, ele estava fotografando o jardim da casa dele. E aí ele viu que tinha perto de um formigueiro, estava se aproximando um louva-a-Deus. E a formiguinha soldada não estava nem aí, ela enfrentou o bichão e botou ele para correr. O fotógrafo ficou impressionado e registrou a imagem. E é isso que me lembra. Quando eu venho aqui falar para vocês sobre drogas, eu estou falando de um monstrão, né? E nós somos essas formiguinhas perto desse monstrão. Há que se ter muita coragem para enfrentar o problema, muita consciência, muito pé no chão. Mas a gente pode conseguir, assim como a formiga, porque nós não estamos sós. A gente pode montar um belo formigueiro. Só um aviso. Um Vectra, placa 3110, está em frente de uma garagem, a pessoa querendo sair. Alguém é daqui, essa pessoa? Um Vectra, placa 3110. Vectra? Não. Obrigado.
tudo bem. Muito bem. Vamos lá, vamos retomar. Será que a gente tem bagagem para dar conta de todos esses desafios? Papel dos pais. Quem não é pai e mãe ainda aí? Estou falando para as mais jovens agora. Falando para as meninas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é mais importante tirar a carteira de motorista ou ser mãe? Ser mãe? Vocês também acham? É bom. Mas é mais importante dirigir ou ser mãe? Ou ser pai? É mais importante ser pai e mãe? Legal. Porque para tirar a carta vocês vão fazer aula, tem que estudar um monte, tem que fazer prova de direção, prova escrita. E para ser pai e mãe não precisa de nada, né? Aliás, nada mesmo, nem anticoncepcional. Não é assim? Vamos pensar, por que será? Por que será que a gente se constrói dessa maneira? Por que a gente não estuda sobre educação, sobre psicologia infantil? Por que a gente não tenta saber o que os teóricos estão falando a respeito? O que uma religião fala a respeito? Ah, eu quero ter filho. Ah, é bacana ter filho. Ah, vai ficar com a babá, né? Que eu preciso trabalhar, vai pra creche. Não preciso ter filho. Pra quê? Ah, porque toda a família tem que ter filho. Eu quero ter filho. Precisamos repensar isso, né? Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso papel? É a missão mais importante do ser humano enquanto constituição de família? É a missão do pai e da mãe? Eles são a semente do amanhã, né? As nossas crianças. Eles são aquilo que nós somos os semeadores do coração dos nossos filhos. Nós é que vamos ou não apresentá-los para Deus, para o caminho legal. E aí algumas pessoas podem se perguntar: ah, eu faço tudo, eu fiz tudo, não deu certo. Meu filho não deu conta. Não é? Acontece. Mas o trabalho nunca é perdido. De forma alguma. A semente fica. Não somos seres milenares? Então, desencarnando, reencarnando, essa semente vai ficar. E no momento certo, quando o solo estiver preparado do coração, vai florescer. Nós não podemos nunca desistir e desanimar dos nossos filhos, em hipótese alguma. Papel da sociedade. Isso inclui a casa espírita, sim. Na recepção, no acompanhamento, no auxílio das pessoas que estão envolvidas com este problema. Na formação das crianças, na evangelização. No auxílio aos pais durante as palestras, no encontro, né, nas dinâmicas de grupo. Nós temos 1000 maneiras dentro de uma casa espírita de auxiliar as pessoas nesse sentido, dentro desse tema. Precisamos discutir o tema. E o papel do próprio sujeito? É querer. Ele precisa que o jovem queira, que o adulto queira sair deste caminho. Os estudos sociais propõem 3 frentes de combate à drogadição. O que eles chamam de prevenção primária é o estudo que eu estava falando. São as medidas educativas e profiláticas. A secundária já entra, né, com relação ao próprio usuário, que é a entrada de medicamentos, psicoterapia, buscando se evitar a instalação do fenômeno de dependência mesmo. E a terciária são as medidas sociais para os codependentes. Quem não sabe o que é codependente são os familiares e são os amigos das pessoas que se utilizam das drogas e do álcool. Esses codependentes, eles têm fases diferentes. Os pais não... Existem momentos em que eles negam que os filhos estejam participando deste fenômeno, que eles estejam no grupo que se utilizam ou que estejam utilizando de drogas. Essa negação ela pode se estender por longo tempo. Depois vem a revolta. Estou dizendo modelo padrão. Tá? Depois vem a revolta comumente. Os pais se revoltam e brigam muito com aquele filho que se desviou. Depois, oxalá assim seja, eles vão em busca de ajuda. E muitas vezes fica bem complicado de reverter a situação. Michel Foucault escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. Ele fala um pouco sobre isso também. Na nossa sociedade nós nos constituímos vigiando e punindo, para tentar esconder o problema. E nós derrapamos na educação. A gente pode até realmente sufocar ou até bloquear esse sintoma da droga. A gente pode, por exemplo, trancafiar o nosso filho numa clínica, né? Se for necessário tem que ser feito, mas nós vamos trancafiar um filho numa clínica e ele não vai mais ter acesso à droga.
Será que ele se curou? Muito bem. Se a causa continua, o sintoma vai surgir de outra maneira. Pode não ser através das drogas. Tá? Esse sintoma pode vir mascarado ou pode vir realmente aberto de outra maneira. O professor Luiz Carlos Formiga, numa palestra sobre drogadição no Rio de Janeiro, disse, numa analogia, que a gente precisa aprender a vacinar a criança, porque a gente está indo lá na causa. O que seria vacinar a criança? Realmente trabalhar com as crianças, explicando, amando, né? Dando exemplos que realmente vão sustentar a criança nas ações dela no futuro. Isso seria vacinar os nossos filhos. E aí surge uma pergunta. Nós temos a vacina? Porque eu posso até tentar vacinar um filho, mas se eu não tenho vacina, eu não vou dar conta, né? Eu não tenho o antídoto. Aí como é que fica? Complica. Então aí está o segundo grande objetivo da tarde de hoje. É o convite a esse tipo de reflexão, né? Nós vamos ter que sair daquela posição de preconceito com relação à droga e a pessoa que faz uso da droga, e a gente vai ter que repensar as nossas próprias ações. Como é que a gente sente o mundo? Como é que a gente se coloca no mundo? O que a gente sente diante dos problemas? É fazer o que o Santo Agostinho propõe lá no Livro dos Espíritos, né? Refletir o tempo todo. O tempo todo tornar a pensar sobre aquilo que a gente tem feito, para então ter a vacina nas mãos e poder ajudar os outros. Porque se somos doentes, muito doentes, a gente não tem condição de ajudar, a gente vai mais atrapalhar. Cuidar das nossas relações, importantíssimo. Lá na USP, na residência de infectologia, um professor contou uma história para um amigo meu, que me contou essa história, e aí eu fui ver os estudos. Médicos decidiram fazer um estudo com coelhos relacionados a colesterol. Eram 3 grupinhos de coelhos. Então, para um grupinho, dos profissionais estava dando seu alimento super saudável. Para o outro grupinho, eles colocavam um alimento bem gorduroso, cheio de coisas ruins. O outro grupo também estava com alimentos mais gordurosos, problemáticos, e mais um outro tipo de medicamento associado, outra química associada. No final do estudo, eles descobriram, analisando o sangue, que o primeiro grupo de coelhos estava muito bem, obrigado. O segundo grupo, complicadíssimo, o colesterol subiu pra caramba. E o terceiro deu colesterol baixo. Só que aquela droga que foi colocada junto, não era para baixar colesterol, era para potencializar o problema ainda, né? E eles acharam muito estranho aquilo, replicaram o experimento. E a mesma coisa. Aí foram ver se estava todo mundo trabalhando direitinho, tá. Conversando com as pessoas que estavam alimentando os coelhos, descobriram que o terceiro amava coelhos, muito. Ele fazia carinho, conversava com o coelho e falava, ai, como é que foi seu dia e tal. E ficava, né? O coelho é uma delícia de apertar, né, gente? Um bichinho fofo. Ele amava mesmo, desde criança ele tinha coelhos em casa. E os coelhos dele não tinham problema de colesterol. Isso era do alimento. E este médico, que é chefe da residência de infectologia na USP, é um senhorzinho, ele chegou e primeiro ele falou sobre esse experimento, e aí ele disse aos médicos, vocês estão vendo? Não adianta nada oferecer remédio se não der amor, viu? Eu achei fofo, não é assim? Pois é assim com os filhos também. Não adianta a gente dar remédio se não der amor. Não adianta a gente pagar psicoterapia se não der amor. Aí tem as orquídeas também, que eu anotei ali para não esquecer. Eu amo orquídeas. Minha casa é forrada de orquídea. Qualquer arvorezinha, eu vou lá e amarro uma muda de orquídea. E elas florescem. Eu converso com as minhas orquídeas também, preciso confessar isso. Converso. Meu marido outro dia, porque roseiras eu também adoro. Meu marido chegou em casa do trabalho e eu estava beijando 2 rosas. Aí ele falou, mas você não cheira? Você beija? Eu cheiro, eu beijo, eu converso e pode me chamar de louca. Minhas rosas são lindas.
Aí eu fui visitar uma amiga que tem uma casa, uma montanha, bate um vento lá que é um absurdo, tanto que chama a Casa do Vento Forte. Ela fez até uma plaquinha para pôr na casa. E eu dei várias mudas de orquídea para ela, de orquídeas para lindas, né? Das minhas orquídeas, eu tinha muda ideia. Todas erradas, né? Fui ver, falei, caramba. Falei, o que aconteceu com essas mudas, estão tão feinhas? Muito vento, e ela quase não fica lá para jogar uma aguinha, enfim. Não deu flor, nenhuma das mudas dela deram flor. Filhos, material é o mesmo, né? A gente tem realmente que cuidar. Então, num ambiente facilitador, essas flores, né, essas plantas que são as nossas crianças, elas tendem a florescer. Elas vão ter muito mais chance de florescimento, né? Ajudar os nossos filhos, aproximando eles de Deus, do amor e do bem. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Era disso que ele estava falando, não era só com referência àquelas criancinhas de há 2000 anos atrás que correram para o colo dele. Todas as crianças precisam conhecer, não digo Jesus, mas as lições que ele trouxe. E a melhor maneira de um filho aprender é com o exemplo do pai e da mãe. Albino Teixeira já dizia através do Chico, as palavras inclinam, mas os exemplos arrastam. É por aí. Mas mesmo assim, se o filho apresentar esses problemas, o nosso parente, o nosso amigo, eles precisam sim ser auxiliados com entendimento. Nós precisamos buscar ajuda quando necessário, sem sombra de dúvida. Esse texto, ele é grande, lindo, maravilhoso, da Joana de Ângeles, foi ditado por Divaldo no livro Após a Tempestade. Eu só trouxe o trecho final do texto, em que a Joana faz uma evocação. E ela diz, resumindo toda a minha tentativa nessa palestra, se és jovem, não te iludas. As drogas não vão retirar o seu problema. As drogas não vão diminuir o impacto. E as drogas não vão permitir que você evolua. Não te iludas. Se você, em compensação, está atravessando a idade adulta, não te concedas a sonhos e vivências que pertencem à infância já passada. E ela fala até das nossas encarnações mais primitivas, ansiando por prazeres destrutivos. Se és mestre, e aqui todos nós podemos ser este mestre, né? Mestre não é só professor na escola não, viu gente? Mestre é aquele que em algum momento, né, serve como apoio, como auxílio, modificando a vida do outro. Orienta com elevação, abandona preconceitos. Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar será poupado. Ama, orienta e educa. Aproxima teus filhos de Deus, dê bons exemplos. E por fim, se te surpreendes com o drama e se adentrou no lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo. Nem te rebeles, assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e insiste, procurando recursos competentes na medicina, como na doutrina espírita, a fim de conseguires reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua e a ventura deles. Brigas, discussões, castigos não vão resolver. Se o problema já chegou, é encará-lo de frente, dentro de uma realidade, buscando a ajuda necessária. Sozinhos fica muito mais difícil. Vamos rever? Lindo, né, gente? Eu acho lindo esse planeta. Eu quero voltar para cá. Não sei se vocês querem também? Eu quero. Legal. Então a gente tem que se engajar. É o trabalho do semeador, né? É o trabalho da formiguinha. Vamos. Tem que fazer hoje. Questão de escolha. Escolher quer dizer preferir, selecionar, optar. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Por mais indecisos que sejamos, ao abrir os olhos pela manhã, teremos que optar entre permanecer na cama, esquecendo as horas, ou levantar. A opção continua na primeira refeição da manhã. Cereal, frutas,
chá, café, pão integral, pão branco, mel, açúcar ou adoçante. Desejar bom dia ou resmungar qualquer coisa, ou ficar calado, são opções. Sair de carro, dar uma caminhada, correr para não perder a condução ou fazer de conta que não tem compromisso nenhum. Ser gentil no trânsito, cedendo a vez a outro carro em cruzamento complicado, ou fazer de conta que ninguém mais existe no caminho além de você mesmo. Não jogar nada pelas janelas do carro, ou emporcalhar todo o caminho por onde passa. Tudo questão de escolha. Escolha de como você deseja que seja o seu dia, a sua vida, o seu mundo. Você pode viver muito bem com todo mundo, ou viver muito mal até consigo mesmo. Você pode modificar o mau humor da sua chefia ou de seu colega de escritório. Pode sintonizar com eles ou pode ficar na sua. Você pode atender muito bem o seu cliente e ter sorrisos de retorno, ou fingir que ele nem está aí, esperando que outro colega decida por atendê-lo. Você pode se tornar uma pessoa quase indispensável no mundo pela sua forma de ser. Ou decidir por ser alguém que, se faltar, poucos ou talvez ninguém notará. Contou-nos amigo nosso que, viajando por essas estradas de Deus, pelo interior do nosso Brasil, começou a sentir fome. Aproximava-se o horário do almoço e, porque ele e o companheiro de viagem não conhecessem muito bem aqueles caminhos, ficaram atentos a qualquer placa indicativa de lanchonete ou restaurante. Mais alguns quilômetros percorridos e chegaram a um local que oferecia refeições. Em cima do imóvel, escrito em letras grandes, em madeira firme, lia-se: comida a escolher. Logo entenderam que o proprietário ou proprietária se equivocaram ao escrever. Talvez pelas poucas letras que tivesse. Mas compreenderam sem dúvida que havia comida para se escolher. Entraram e uma senhora muito simples nos atendeu. Porque não houvesse cardápio à vista, perguntaram o que havia para lhes matar a fome. Frango frito foi a resposta rápida. E que mais? Só frango frito? Respondeu de novo. Mas a tabuleta diz comida a escolher, argumentou meu amigo. Sim, falou a senhora sem pestanejar. O senhor escolhe se quer comer ou se não quer comer. Tinha toda a razão aquela senhora. Tudo é opção. Por isso, alguns de nós escolhemos viver em clima de felicidade com o pouco ou quase nada que tenhamos. Outros optamos por serem felizes com a abundância que desfrutamos. Uns recebemos o diagnóstico de doença insidiosa e decidimos lutar e viver o quanto nos seja permitido. E curtimos a natureza, a praia, a montanha, os passeios com a família, o cinema, a bagunça dos netos. Outros optamos por nos deixar morrer sem combate. Felicidade ou infelicidade? A decisão cabe a cada um de nós. Todos sofremos perdas, doenças, lutas, no mundo de provas e expiações em que nos movimentamos. Todos também usufruímos alegrias, conquistas, dádivas, saúde. O que fazemos com cada uma dessas coisas é o que estaremos fazendo no nosso dia. Alegria ou tristeza, vitórias ou derrotas. Pense nisso e escolha o que você deseja para você, agora, hoje, nesse novo dia. Abrace a alvorada que surge, viva as horas de bênçãos, e quando a noite chegar, agradeça a Deus pelas felizes escolhas desse bendito tempo que se chama dia. Amanhã, quando retornarem as horas a movimentar os ponteiros do relógio, você voltará a fazer as suas escolhas. Muito boas escolhas. Vocês escolheram ficar na Terra. Vocês escolheram. E todos os dias nós vamos ter que tornar a escolher.
No momento do problema, no momento da alegria, nos desafios, nós vamos voltar a escolher. E quem vai falar muito sobre isso é a Vânia. Foi só um prenúncio, né? Aquele engajamento que eu comentei tempos atrás é uma escolha. A gente pode ficar em casa falando mal do drogadinho da vizinhança. A gente pode ficar falando mal do governo, do sistema, da cultura. Ou a gente pode se engajar por um mundo melhor, através de nós mesmos e da nossa ação nesse mundo. Fica aí a proposta de hoje. Obrigada. Eu vou fazer as duas perguntas juntas, sabe? Porque me parece que elas têm muito a ver com a primeira pergunta diz: o que devemos fazer quando descobrimos que um jovem usa drogas e a família ainda não sabe? A outra é: quais as mudanças que se operam em um jovem dentro de casa quando ele começa a usar drogas? Quais são as mudanças e o que a gente faz quando a gente percebe que um jovem usa droga e a família não sabe? A situação é delicada, mas é como eu falei, né? A missão é do pai e da mãe, né? E se o pai e a mãe não souberem, como é que eles vão ajudar? Aí não é fofoca, viu, gente? Não é questão de fofoca, é questão de auxílio. A gente tem que conversar com os pais a respeito, né? Propondo esse diálogo. O que cabe, precisa prestar atenção, é de ter a sensibilidade de falar a coisa certa na hora certa. Porque, só um exemplo rápido, uma amiga minha perdeu o filho semana retrasada, afogado, de 21 anos, e alguém que achou o celular dele lá do lado do lago, ligou para a mãe, estava como mãe no celular, ela atendeu. A senhora conhece o Rafael? Sim, eu sou a mãe. Ah, ele morreu. Nossa, obrigada. E ela desmaiou. Que isso? Assim, a gente brinca, né? Mas é uma sensibilidade rinoceronte. Então precisa ter esse cuidado de saber como falar e o que falar, mas os pais têm o direito de saber. Vamos sempre, como Jesus falou, né? Nos colocar na posição do outro. Se eu tenho um filho que está passando por um problema grave desse e eu não sei e alguém sabe, eu vou sofrer muito por não saber e não ter a chance de fazer alguma coisa, né? Mas junto com essa fala tem que vir também, se possível, uma proposta de auxílio maior, né? Olha, tem esse caminho também, eu conheço esse caminho ou outro. Por isso que eu falo que o engajamento é de todos vocês, é meu, é de todo mundo. Porque todo mundo tem que ser informado e se informar sobre quais são os melhores meios de prevenção, né, do problema e de auxílio para não dependência e de auxílio para o dependente. Se a gente tiver essa informação na manga, a gente vai poder ajudar muita gente. A segunda pergunta, desculpa a minha memória. Pode falar, Pet. Como se percebe? As mudanças do jovem. Tá. Não é tão difícil não, viu, gente? Fica muito mais arredio, não quer participar dos programas de família, não quer muita conversa, se fecha bastante, né? Fica bastante fechado. Quando questionado sobre o que está acontecendo, se esquiva. Na situação de dependência, já começa a ficar uma criatura mais violenta, podendo até quebrar coisas na casa ou agredir verbalmente os familiares. Isso é comum acontecer. Enfim, esses problemas variam muito, mas são um modelo clássico, né, que a gente percebe nos jovens. Na escola começa a piorar o rendimento. Por quê? Eu, por exemplo, estou atendendo um jovem que faz uso, ele tem 22 anos, de maconha diariamente. Então, o que ele me diz é o seguinte: Cláudia, eu estou falando com você, mas eu estou só pensando na maconha já. Eu não vejo a hora que você termina esse blá blá blá. Estou bem fora daqui. Porque eu estou com vontade, né? E eu entendo isso. Quando está dependente, tem mesmo, né? Tem mesmo. Então a gente começa até a fazer contrato, olha, então vamos tentar diminuir um pouco, enfim. Então o que acontece? O jovem começa a ficar com tanta vontade que ele fica agoniado, o corpo, né, pede pela substância, ele fica agoniado e essa angústia, ela se traduz em violência, né, e dessas outras também.
maneiras. A escola fica muito chata para esse jovem. Bom, a terceira pergunta me parece que é a droga vista ou usada de uma forma diferente. A pergunta é: o xamanismo é uma droga quando usada para autoconhecimento? A gente está falando, por exemplo, do Santo Daime, pode ser isso? Não sei se quem fez a pergunta pensava nisso, mas no Santo Daime eles têm essa proposta. Para a gente, vamos pensar um pouquinho o que é autoconhecimento, né? Antes de eu responder essa pergunta diretamente. Autoconhecimento é você, de forma consciente e nunca inconsciente, acessar dentro de você qual é a sua maneira de sentir e agir no mundo. Né? Isso é o autoconhecimento. Só dá para fazer isso de forma consciente. Como é que atua o Daime, por exemplo? É um chá produzido, né, com a erva, enfim, que vai tirar a criatura, né, das vias da consciência, vai abrir a porta do inconsciente, porque o ego ele tem um sistema de repressão de materiais inconscientes. Que eu tenho que estar no estado de consciência normal para que esse ego funcione e reprima esse conteúdo inconsciente. Se eu uso um alucinógeno, esse material pode eclodir. Pode dar um maior barato, né? A gente pode realmente ver muita coisa. Né? Coisa nossa, coisa do outro, coisa do universo, enfim. Mas autoconhecimento, não é o resultado. O resultado do autoconhecimento sempre vai ser reflexivo. Pode ser pelas vias do inconsciente, desde que tenha um terapeuta apropriado e estudado para fazer isso, e ainda assim em doses bem homeopáticas, porque a gente não dá conta do nosso inconsciente. Nosso inconsciente ainda é muito pesado para a gente ter contato com ele. Ok, Cláudia, muito obrigado. Obrigada. Eu quero lembrar vocês, então, que nós faremos um intervalo agora de 20 minutos